E aí pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos ao meu reino, o reino do Léo. E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos analisar um anime e um mangá que ficou muito famoso pelo mundo todo, o Um Soco Homem. Porém, o que eu quero trazer no vídeo de hoje é uma interpretação que eu tenho, uma interpretação muito interessante, quase não é uma teoria, e sim uma verdade. Só que meio que eu percebi que muita gente não vê, então eu vim aqui exibir ela para vocês. Basicamente é um mangá de comédia, e a comédia consiste em basicamente surpreender e quebrar a expectativa tanto do leitor quanto do espectador que está assistindo, com ele sempre vencendo o inimigo com só um soco, enquanto o espectador espera que tenha um inimigo que ele vai vencer com batalha de 1000 anos, não sei o que, super dramática, como tem em qualquer outro mangá ou anime de batalha. Não, nesse aí ele vence basicamente o inimigo com muita facilidade, com apenas um soco. Mas será que é só isso que consiste a piada de One Punch Man? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma interpretação diferente para vocês, como eu já disse antes. Bom, basicamente para mim, a história de One Punch Man consiste em duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, sendo uma mais séria e a outra uma cômica. Aí vocês devem estar pensando, né? Você tá fumando droga, né, Léo? Mano, para de fumar. Bom, não, na verdade vou provar isso para vocês com uma análise bem peculiar. O mundo de One Punch Man é um mundo muito complexo, bem absurdo, cheio de várias coisas. Ele, por exemplo, tem várias categorias de heróis, tem várias categorias de monstro, tem várias categorias do que esses monstros fazem, do que eles podem fazer, tem tecnologias. E principalmente isso fica muito explícito mais pra frente, né, no mangá, quando aparece o Garou. O Garou pra mim é o maior exemplo disso que eu tô falando. Porque ele basicamente é um personagem, né, que tem um drama. O drama dele, né, a dualidade dele interna é de que ele queria ser um monstro. Ele se identifica mais com os monstros, né. Desde criança ele sempre teve essa adoração aos monstros. E ele tem meio que um ódio aos heróis por tudo que eles representam na sociedade, por ele achar, né, que representa alguma coisa meio opressora na ideia dele, de que os vilões sempre perdem, de que isso é injusto e tal, e que ele não gosta dos heróis, ele não gosta da imagem dos heróis, principalmente pelo que ele sofreu na infância, né. O Garou, pra mim, no fundo, ele é uma pessoa boa, só que como ele é uma pessoa meio brava assim, ele não quer admitir isso. Ele deixou bem claro, né, isso nos capítulos mais recentes do mangá, né, pra quem não viu, é spoiler, foi mal. Mas nem é tão grande assim, que ele salva algumas pessoas, assim, né, um cara que estava sendo espancado, né, pelos outros caras, e também salvou, e ele deu uma desculpa de que ele estava em um sofrimento maior. Sem falar daquele moleque, né, que ele tem uma relação muito forte com esse moleque, né, o Tareu. Provavelmente ele deve se identificar muito com esse moleque, principalmente nos capítulos mais recentes. Esse moleque, ele viu que ele sofria o mesmo bullying. Nossa, bullying é foda. É o mesmo bullying, né, que ele sofria, né, na infância. E ele se enxerga muito nesse moleque, né, o Tareu. E ele olha pra esse moleque, velho, e ele se enxerga muito nele. Tanto é que ele finge que ele é mal, mas no fundo ele quer proteger esse moleque dos monstros, né. Então pra mim, o Garou, né, ele é quase um anti-herói. Ele não é exatamente um vilão ou um monstro, como ele mesmo pensa. Pra mim, o Garou, né, ele tá mais pra um anti-herói do que pra uma coisa. E todas as lutas, né, do Garou são super mega dramáticas, muito diferente dos outros heróis, porque eles são heróis mais profissionais e as lutas deles não são tão intensas quanto a do Garou, que é um puta personagem foda, cara. É um puta personagem que todas as lutas dele tem uma carga dramática muito alta, assim. Outro personagem que tem essas lutas assim é aquele bicicletistas, né? O Cavaleiro Sem Licença. Ele também tem as lutas fodas, assim. Ele tem basicamente um desenvolvimento de personagem. Não um desenvolvimento, mas uma construção de personagem ali interessantinha. Ele é basicamente uma espécie de Rock Lee, né? Ele é o personagem que, pelo menos eu não sei se o povo chama assim, mas o que eu chamo que é ele é o personagem esforçado, né? Que representa basicamente o personagem que não é muito na vida, mas tá tentando crescer, tá tentando combater aqueles que têm o talento natural, né? O Genos, né? O Cyborg é um personagem que chama bastante atenção pra mim também, né? Ele é um personagem, né? Ele é um cyborg, um android, até onde eu não sei, porque eu acho que o cérebro dele é humano, sei lá, até onde ele é humano, até onde ele é robô, porque tudo ali pra mim parece robô, mas enfim, eles falam que é um cyborg.
Então o cérebro deve ser de humano, sei lá. Bom, enfim, ele basicamente sofreu, né, muito quando ele era mais novo, porque um ciborgue aleatório, descontrolado, atacou o lugar onde ele morava, a vila dele, e ele acabou sofrendo muito. Ele acabou sofrendo muito quando ele era menor. Por causa disso, o corpo dele foi todo destruído e ele foi salvo pelo doutor lá. E ele basicamente reconstruiu o Genos. E o Genos agora busca vingança contra esse cara, né? Por causa disso, ele tem uma obsessão muito grande por poder. Por isso que ele vai atrás do Saitama, sempre tentando convencer o Saitama a treinar ele, né? Porque ele tem uma grande obsessão por poder. Ele quer vingança, o poder. Ele quer se vingar de todos os inimigos, de todos os males que causaram para ele no passado. E para isso ele precisa conseguir uma grande quantidade de poder. Ele faz de tudo para conseguir isso. E ele sofre muito por causa disso. Ele tem várias críticas a si mesmo. Ele se acha fraco e tal. E o que tudo isso tem a ver? O que esses três personagens têm em comum, né? O Cavaleiro Sem Licença, o Garou, o Genos. Bom, enfim, cada um deles poderia ser muito bem um protagonista dessa história. Poderia ser um protagonista de um mangá. Todos eles. O Cavaleiro Sem Licença basicamente é uma espécie de Rock Lee. Um personagem que tenta sempre se esforçar para conseguir superar os limites. Porque todo mundo acha ele um bosta. Todo mundo acha que ele não vale nada. Ele tenta se esforçar. E ele tenta buscar quebrar os limites. Um tipo de personagem de shonen, né? O Garou é basicamente o anti-herói, né? Ele é um anti-herói, inclusive, bem assim, bem clássico, quase. Ele é um personagem que, apesar dele querer salvar algumas pessoas e dele não ser tão mal quanto ele acha que é, né? Ele não é um vilão, pra mim ele é um anti-herói. E ele, por exemplo, ele salvou o Tareu, né? Ele fez várias coisas, ele não matou nenhum dos heróis. Isso é uma coisa importante citar sobre ele. Nenhum dos heróis que ele lutou ele matou. Ou seja, o que quer dizer que ele não sente ódio deles, ele deve sentir só um certo rancor deles, uma certa desavença, né, pelas coisas que aconteceram no passado. Então ele não sente ódio, assim, ele quer matar. Então ele só quer bater neles e provar que ele não precisa ser um herói para ser bom. É isso que ele quer provar. Ele é basicamente um anti-herói clássico, né? Ele basicamente consiste em ser esse tipo de personagem. E o Genos, né? O Genos basicamente é aquele típico personagem, né, que tem uma obsessão muito grande por alguma coisa, né? Por alguma vingança que ele quer, por alguém que ele quer se vingar, que destruiu a família dele, destruiu a vida, destruiu a casa, não sei o que. E que ao longo da história vai ter várias dicas e vai ter vários mistérios acerca de quem fez isso, como é que ele vai lidar com isso. A obsessão dele por poder, de ele sempre querer melhorar, ele sempre se achar um inútil, que ele não vai conseguir, né? E tal, e que ele tem essa obsessão muito grande, né? Por conseguir o poder absoluto, ficar mais forte. E esse poder, ele vai se destruindo o corpo dele ao longo da jornada dele, né? Ou seja, todos esses personagens poderiam ser muito bem protagonistas dessa história. Todos esses personagens são protagonistas de várias outras histórias, né? São parecidos com protagonistas de outras histórias. Mas quem é o protagonista dessa história é o nosso querido Careca de Capa, o Saitama, né? Ele é o protagonista, né? Ele, que a história faz questão de mostrar que ele tem uma vida normal, um passado normal, ele não tem nada de especial, ele não tem nenhuma questão de vida, a não ser tirando o fato dele ter ficado super poderoso, dele se sentir triste com isso. Mas eu acho que até isso também é uma piada, ao mesmo tempo é uma piada e uma paródia, né? Eu já vou falar disso, espera aí, que eu já vou falar disso também. Então esse é o protagonista da história, né? Um personagem que tem tudo normal, tudo pra ele, tudo. Ele pode ser simplesmente uma pessoa comum que tá ali, mas ele é o protagonista dessa história, né? Ele não tem nada para ser protagonista, mas ele é o que é o poderoso nessa história, é o que destrói todo mundo com um soco só, é o que é um soco homem, né? É o One Punch Man, e é isso. Tem todo um drama acontecendo lá dentro do universo de One Punch Man, sabe, que o autor faz questão de construir e de mostrar isso pra gente, por exemplo, nos capítulos mais recentes, né, com os dramas dos personagens, né, toda uma questão social dessa sociedade, por isso um dos capítulos mais recentes, né, por exemplo, né, que a sociedade tá basicamente protestando, né, falando que os monstros vão dominar tudo, que eles vão tentar dominar, que eles vão tentar fazer tudo, e que eles têm que se integrar. Ou seja, basicamente é uma questão política super importante que está acontecendo ali, né? A questão do garoto, essa crítica à sociedade, tem esse envolvimento que ele tem, né, com as pessoas. Todos os outros personagens, né, que tem dramas pessoais da vida deles,
de que tem todo um mistério no mundo de One Punch Man, tem toda uma série de dramas pessoais de vários personagens acontecendo, né, no meio que underground, entre aspas, do mundo de One Punch Man, lá com os personagens, né, a questão dos gêneros, a questão do Garou. Mas ao mesmo tempo a história faz questão de mostrar pra você que tudo isso, entre muitas aspas, não importa, porque o que importa é que essa história é a do Saitama. Ele é um personagem cômico e ele destrói toda essa seriedade que esse mundo teria, né? Toda essa questão social, toda essa carga, essa crítica filosófica à sociedade que essa história poderia ter sobre os heróis e os monstros, o que são os monstros, o que são os heróis, né? Tanto é que o fato desses monstros nessa sociedade, né, no mangá original e até na versão do Murata agora, né, ele tá pondo um pouco disso também, dos monstros serem basicamente surgirem quando uma pessoa ela é muito negativa na vida, né, então ela acaba se transformando num monstro, né, ou seja, experiências negativas ou alguma coisa que ela teve acabou fazendo ela se transformar num monstro, né, isso, ou seja, é uma história absurdamente política e filosófica, mas que na verdade é uma história de um careca de capa aí que tá dando soco uma galera, fazendo piada e zoando tudo isso. Pra mim, essa zoeira que ele tá fazendo no One Punch Man é basicamente aquilo que eu vejo que muita gente tem pela internet afora, pelos comentários que eu leio das pessoas, onde elas sempre reclamam de personagens que são psicologicamente fracos, né? O pessoal sempre fala, esse MC aí, esse negócio aí, esse personagem principal é muito mole, não sei o que, as pessoas geralmente reclamam. E se você pesquisar no Google, um dos tipos de personagens que as pessoas mais procuram e que elas gostam é personagem frio e forte, ou seja, as pessoas gostam de personagens que destroem tudo, que é meio mal, assim, tudo bem. É o tipo de personagem até que o Garou mas de um certo nível também, mais ou menos. Mas quem mais representa isso na história é o Saitama, é um cara super forte, que é o Saitama, né, que é um personagem super frio, né, apesar dele ser um personagem cômico, ele é um personagem super meio frio assim e super poderoso, que destrói todo mundo com um soco só. Então, basicamente, pra mim, o Comedy One Punch Man consiste basicamente em ter dois mangás ao mesmo tempo, rolando um sério e outro cômico, e eles se misturam dentro de si para formar uma comédia meio bizarra de um personagem que basicamente, de uma história, né, que basicamente tinha tudo para ser séria, mas que do nada eles pegavam e inseriam um personagem. É quase como se a gente pegasse qualquer história séria que a gente tem aí, pega qualquer mangá sério, sei lá, Berserk, Devilman, um anime lá, pega qualquer anime super sério, super filosófico, e do nada pegasse um personagem cômico e colocasse dentro daquele universo e falasse, esse vai ser o protagonista. Pra mim, o Punch Man é quase como se fosse isso, é um personagem, uma história que tinha tudo pra ser super dramática, super séria, ou até super crítica, super sociedade, né, fazer uma crítica social super foda aí, mas que na verdade é uma história cômica sobre um personagem que basicamente está triste por derrotar todos os inimigos com um soco só. E basicamente pra mim essa piada, né, pra mim basicamente o Saitama é o tipo de pessoas que as pessoas pensam, né, que vão ser dentro de uma história, né. Quando eu vejo os comentários aí, todo mundo reclamando, né, que os personagens são sempre psicologicamente fracos, né, o pessoal sempre reclama muito do Shinji de Evangelion, que ele é um personagem meio merda, que ele não sei o que ele é fraco psicologicamente. A pessoa sempre fala, se fosse eu no lugar dele ia ser super fodão, ia sair destruindo todo mundo, matando todo mundo, comendo todas as meninas, mano, ia ser foda, velho. E é assim que o pessoal pensa que vai ser super fodão na história, que não vai ter nenhum abalo psicológico nele, que nada abala ele, que ele destrói tudo, e ele é foda e ele tá acima de todos. É basicamente isso a piada com o Saitama, ele é basicamente esse tipo de personagem que as pessoas sempre querem, né? Deve ser por isso que inclusive o One Punch Man deve ter feito tanto sucesso, né? Ele é basicamente um personagem que destrói todo mundo com soco, apesar dele ser um pouco triste com a vida dele, ele não tem tanto abalo psicológico, é muito difícil, as pessoas sempre olham pra ele, sempre falam um discurso super filosófico sobre a vida, não sei o que e tal. Ele sempre olha pra pessoa, mano, cala a boca, velho, não sei o que, dá um soco, morre e acaba, sabe? Ele é uma história muito que tinha tudo pra ser séria, mas que no fundo é cômica. Vocês vão ver que o que eu tô falando é verdade, né? Como esse mundo é muito sério, tudo nesse mundo, essa história tinha tudo pra ser sério. Se o Saitama não estivesse nesse mundo e ele não fosse protagonista, essa poderia ser muito bem uma história com qualquer um desses três que eu citei, né, no vídeo. Poderia ser uma história normal, até uma história boa, até sobre um drama, poderia ser até uma história
crítica sobre a sociedade dos monstros, fazendo uma simbologia com os monstros, né? Que os monstros são seres humanos que ficavam negativos com a vida, não sei o que e tal, mas que o Saitama tá lá, então vai ser tudo uma piada. E a história faz todo um jogo de câmeras, de quadros que enaltecem isso. Ele sempre mostra associação, e quando uma associação é super político, super sério, e você tá engajado, você fica, nossa, não sei o que. Aí quando mostra o Saitama, você olha e você lembra, eu tô lendo One Punch Man. E tudo se quebra, né? Tem uma quebra de expectativa, você lembra que isso é uma história de comédia, você dá risada. É bem engraçado isso, como na verdade o One Punch Man, pra mim, é uma piada com isso, né? Com um personagem, um mundo super sério, super absurdo, que poderia ser uma história super filosófica da vida, ser um cinezão psicológico, assim, que as pessoas olham e falam, nossa, que foda, meu. E que na verdade é uma história sobre um cara que dá um soco nas pessoas e elas se destroem. Então pra mim é por isso que o One Punch Man é uma genial, uma ótima, uma sensacional comédia e paródia, né, de outros mangás, é uma sensacional paródia, né. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse é o meu primeiro vídeo, né? Nessa tentativa de fazer vídeos mais filosóficos, vídeos mais analíticos sobre animes e mangás, né? Coisas que eu tenho na minha cabeça, que eu quero expor, né? Que eu quero falar aqui no canal. E eu vou usar esse canal aqui que eu tenho pra isso, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa aí se eu usei um clickbait vagabundo, né? Eu já sei que o título do vídeo vai ser a verdade sobre One Punch Man com um clickbait meio vagabundo assim, mas eu espero que vocês não fiquem irritados com isso. Obrigado por assistir, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, essas coisas aí, mano. Ative esse sininho aí, porque essa merda desse sino aí, o YouTube nunca manda notificação, é uma bosta, mano. Por isso que inclusive eu tinha meio que parado o canal, eu tinha me desanimado, mas agora eu vou voltar, né? Porque eu não tenho muita pretensão, né? Então eu tava muito ambicioso antigamente, por isso que eu ficava triste, né? Em postar um não. E agora eu só vou postar uns vídeos, né? Sobre coisas que eu acho, sobre animes e mangás, interpretações, várias coisas que eu quero falar a respeito de várias coisas de roteiro, né? De animes e mangás. Que as pessoas falam por aí, criticam minha opinião sobre essas coisas. Várias coisas interessantes que às vezes eu fico discutindo na madrugada. Eu simplesmente decidi pôr e colocar em vídeo. E é isso, obrigado por assistirem até aqui, se inscrevam no canal, compartilhem aí com os amigos para ter mais pessoas, comente aí, é isso aí, obrigado a todo mundo, falou! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, esse é o meu primeiro vídeo, né, nessa tentativa de fazer vídeos mais filosóficos, vídeos mais analíticos sobre animes e mangás, né, coisas que eu tenho na minha cabeça, que eu quero expor, né, que eu quero falar aqui no canal, e eu vou usar esse canal aqui que eu tenho pra isso, né. E eu espero que vocês tenham gostado, né, desculpa aí se eu usei um clickbait vagabundo, né, eu já sei que o título do vídeo vai ser a verdade sobre One Punch Man com um clickbait meio vagabundo assim, mas eu espero que vocês não fiquem irritados com isso. Obrigado por assistir, né. Se inscreva no canal, ative o sininho, essas coisas aí, mano. Ative esse sininho aí, porque essa merda desse sino aí, o YouTube nunca manda